Profecias de 2025 reveladas para os dias de hoje. O tempo que vivemos não é comum e o que estou prestes a compartilhar pode desafiar profundamente tudo o que você acredita sobre os últimos dias. Não se trata de suposições ou medos infundados, mas de evidências proféticas que se cumprem diante de nossos olhos. 2025 não é apenas um número no calendário, é um marco divino, um ponto de virada na história humana. E poucos estão preparados. Para você que gosta desse conteúdo, se inscreva no canal A Bíblia em História e ative o sininho para não perder mais conteúdo como esse. Revelaremos sinais inconfundíveis de que estamos nos aproximando do clímax da era presente. Descubra como esses eventos se conectam ao plano divino e como você pode se posicionar como um fiel vigilante, garantindo as promessas reservadas para os justos. O eco do relógio celestial, um incessante tic-tac ressoa através dos corredores do tempo. Cada segundo que passa nos aproxima de um momento crucial. 2025, um ano carregado de mistérios, promessas e advertências proféticas. Estamos à beira de algo extraordinário, onde o véu entre o céu e a terra parece mais fino do que nunca. Imagine por um momento o som de páginas de uma Bíblia antiga sendo viradas, enquanto seus dedos percorrem as palavras de textos proféticos. E, de repente, aquelas palavras saltam das páginas. Guerras, rumores de guerras, nações em confronto, desastres naturais e sinais no céu. Não são mais símbolos distantes. Tornaram-se realidades que estampam manchetes de jornais, alertas em nossos dispositivos e, acima de tudo, clamores do próprio Deus. É como se o próprio tempo estivesse em aceleração, arrastando-nos para um clímax cósmico. Mas por que 2025? O que torna este ano tão especial no plano de Deus? Ao longo dos séculos, estudiosos têm analisado padrões e ciclos proféticos na Bíblia. O número 7, um símbolo de perfeição divina, aparece repetidamente. Agora, estamos nos aproximando de 77 anos, desde a refundação de Israel em 1948. Um evento considerado o início do relógio profético para os últimos dias. Coincidência? Ou seria este um sinal divino de que algo monumental está para acontecer? Queridos, não estamos aqui para incutir medo, mas para trazer luz e preparar os corações. As profecias, por mais assustadoras que possam parecer, são também mensagens de esperança. Elas nos lembram que Deus está no controle, conduzindo todas as coisas para o cumprimento de seu plano perfeito. No meio do caos, há uma promessa: a volta de nosso Senhor Jesus Cristo. Os sinais dos tempos não são apenas alertas de destruição, mas faróis divinos, nos guiando até o porto seguro da eternidade. Levante a cabeça, diz o Senhor, pois a vossa redenção se aproxima. Ao navegarmos por essas revelações, abra sua Bíblia e, mais importante, abra o coração. O que está prestes a ser desvendado não é apenas uma informação, mas uma oportunidade de aprofundar sua comunhão com o Criador. Cada profecia cumprida é um lembrete da fidelidade de Deus. Cada evento dos últimos dias, uma reafirmação de sua soberania. De 2025, a contagem regressiva para a eternidade. Estamos vivendo tempos extraordinários, queridos irmãos e irmãs. O que você fará com este privilégio? A cada batida do relógio, nos aproximamos do momento em que o véu entre o visível e o invisível será rasgado. As profecias de 2025 não marcam o fim da história. Pelo contrário, são o prelúdio de um novo capítulo na narrativa redentora de Deus. Um capítulo onde somos chamados a desempenhar um papel ativo, vigiar, orar e agir. O Espírito Santo está nos despertando, convidando-nos a sermos sentinelas nestes dias finais. Você está preparado para reconhecer os sinais? Está disposto a ouvir o chamado e se posicionar como uma luz em meio à escuridão?
A jornada começou e o futuro nos aguarda com esperança e desafios. Deus está nos chamando para sermos suas testemunhas fiéis, não apenas espectadores passivos. O que você fará com o tempo que resta? Que o Espírito Santo nos guie, ilumine e fortaleça nesta caminhada. A contagem regressiva começou. O relógio não para e o reino de Deus está cada vez mais próximo. 2025 não é apenas um número, é um convite divino. Este ano ressoa como um chamado urgente à reflexão espiritual, à vigilância e à transformação interior. As profecias registradas em Daniel, Mateus e outros textos bíblicos ecoam um aviso e uma promessa. Um convite para viver com propósito renovado enquanto os eventos do mundo apontam para o clímax do plano redentor de Deus. O profeta Daniel descreveu os últimos dias como um período de purificação e refinamento. Muitos serão purificados, embranquecidos e refinados, mas os ímpios procederão impiamente. Nenhum dos ímpios entenderá, mas os sábios entenderão. Daniel 12:10. Essa purificação não é apenas um acontecimento externo, mas um trabalho interno que prova nossa fé e nos aproxima de Deus. Assim como o ouro é refinado no fogo, nossos corações também passam pelo processo de santificação, sendo moldados pelo Espírito Santo. Jesus, em Mateus 24, nos alerta sobre os sinais que marcarão os últimos dias: guerras, fomes, terremotos e tribulações. Esses eventos são descritos como o princípio das dores, Mateus 24:8, mas também como lembretes de que aquele que perseverar até o fim será salvo, Mateus 24:13. 2025 é mais do que um número. É um marco no relógio profético que nos desafia a viver com urgência espiritual, remindo o tempo, pois os dias são maus, Efésios 5:16. Vigilância e discernimento, compreendendo os tempos. A vigilância espiritual vai além de identificar sinais externos. É uma postura proativa de discernimento e preparação. Assim como os homens de Issacar sabiam interpretar os tempos, 1 Crônicas 12:32, somos chamados a enxergar os acontecimentos globais à luz da palavra de Deus. Em um mundo onde o amor de muitos está esfriando, Mateus 24:12, nosso papel como sal da terra e luz do mundo, Mateus 5:13-14, é essencial. Somos convocados a viver equilibrando a urgência espiritual com uma confiança inabalável no tempo perfeito de Deus. Como Pedro nos lembra, um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. 2 Pedro 3:8. Essa perspectiva divina nos convida a confiar no controle soberano de Deus, enquanto perseveramos em oração e santidade. O poder da oração e a santidade pessoal. Neste cenário de desafios espirituais e proféticos, a oração emerge como uma das armas mais poderosas que temos. Tiago 5:16 declara: a oração do justo é poderosa e eficaz. Assim como Abraão intercedeu por Sodoma e Moisés pelo povo de Israel, somos chamados a levantar intercessões pelas nações, pelos líderes e pelos perdidos. A oração não é apenas uma prática, mas uma conexão direta com o coração de Deus, que molda nossos caminhos e transforma circunstâncias. A santificação pessoal também é crucial. Sede santos, porque eu sou santo. 1 Pedro 1:16. Essa santidade não é uma busca por perfeição inatingível, mas uma jornada constante de transformação, permitindo que o caráter de Cristo seja formado em nós. Os eventos globais de nosso tempo refletem as profecias bíblicas, revelando a aproximação do cumprimento das promessas divinas. Mudanças climáticas e crises ambientais. Jesus falou de sinais nos céus e na terra que causariam temor entre os homens. Lucas 21:26. Esses eventos não são apenas advertências, mas um chamado para agirmos como mordomos fiéis da criação divina, cuidando do que Deus nos confiou.
revolução tecnológica e avanço do conhecimento. Daniel profetizou que no tempo do fim, muitos correrão de um lado para outro e o conhecimento aumentará. Daniel 12:4. A inteligência artificial e as inovações tecnológicas são ferramentas que podem ser usadas para o bem, como a propagação do Evangelho, mas também trazem desafios éticos que requerem discernimento. Polarização social e política. O amor de muitos esfriará, advertiu Jesus, Mateus 24:12. Somos chamados a ser agentes de reconciliação, vivendo o ministério da paz e da unidade, conforme ensinado em 2 Coríntios 5:18-19. Perseguição religiosa. Se perseguiram a mim, também perseguirão a vocês. João 15:20. A perseguição aos cristãos está aumentando globalmente, testando nossa fé e nos chamando à solidariedade com aqueles que sofrem por amor ao Evangelho. Cristo quer a igreja em sentinela. O ano de 2025 é um lembrete poderoso de que a igreja é a sentinela no muro, chamada a vigiar, orar e agir. Este não é o momento de passividade, mas de um compromisso renovado com o reino de Deus. Que possamos discernir os tempos com sabedoria, viver com santidade e interceder com fervor. À medida que o relógio celestial avança, cada segundo nos aproxima de um novo capítulo na história da redenção divina. À medida que 2025 se aproxima, a urgência espiritual cresce e o chamado de Jesus para ser a luz do mundo, Mateus 5:14, ganha uma nova profundidade. Este não é um momento para viver na escuridão da indiferença, mas para brilhar em um mundo que desesperadamente precisa de direção e esperança. A transformação espiritual que estamos sendo chamados a vivenciar deve refletir um compromisso radical com o reino de Deus e um entendimento profundo das responsabilidades que temos como discípulos de Cristo. O mundo ao nosso redor está mergulhado em incertezas, divisões e caos, mas o chamado para ser luz se torna ainda mais urgente à medida que as profecias se cumprem diante de nossos olhos. A luz que Cristo nos convida a ser não é apenas uma luz simbólica, mas uma luz ativa, um farol de amor, compaixão e justiça. Devemos viver de maneira contracultural, refletindo os valores do reino de Deus em todas as áreas de nossa vida. Seja no ambiente familiar, no trabalho ou na comunidade, somos desafiados a viver de maneira que o Evangelho seja palpável e transformador. Nossa responsabilidade vai além das palavras. Ela se manifesta em ações concretas, em ajudar o próximo, em ser agentes de reconciliação e paz em tempos de polarização. O amor deve ser a nossa marca registrada, e essa luz só pode brilhar quando estamos alinhados com a vontade de Deus em todas as áreas da nossa vida. Em tempos de incerteza, a administração responsável dos recursos que Deus nos deu, nosso tempo, talentos e tesouros, adquire uma relevância ainda maior. Jesus nos alertou: porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Mateus 6:21. Esse versículo nos desafia a reavaliar nossas prioridades e a investir no que tem valor eterno. A preparação para 2025 exige que façamos uma avaliação radical de nossas escolhas de vida, especialmente em relação à carreira, finanças e consumo, a fim de alinhá-las com os propósitos de Deus. Isso implica uma reorientação de nossas prioridades terrenas em direção aos valores eternos do reino de Deus. Investir em relacionamentos, em nossa santificação e no evangelismo é a maneira de garantir que nossos tesouros estejam no céu, não na terra. A igreja, como o corpo de Cristo, é chamada a estar mais unida do que nunca. O autor de Hebreus nos lembra da importância da comunhão. Não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Hebreus 10:25. Em tempos de crescente individualismo e polarização,
A igreja é um refúgio de unidade e apoio mútuo, onde nos fortalecemos uns aos outros na fé. A verdadeira comunhão vai além de encontros semanais. Trata-se de estar presentes na vida uns dos outros, em oração, em apoio e em prestação de contas. O fortalecimento da comunidade cristã é vital não apenas para a nossa sobrevivência espiritual, mas também como um testemunho vivo para o mundo de que, apesar das adversidades, podemos viver em unidade, paz e amor, refletindo o caráter de Cristo, cultivando uma mentalidade eterna, o reino de Deus em nossos corações. Paulo nos exorta a buscar as coisas que são de cima, Colossenses 3:1, ou seja, a viver com uma mentalidade voltada para o reino de Deus. À medida que as profecias se cumprem e os tempos de dificuldade se aproximam, é essencial que nossa perspectiva seja voltada para a eternidade. A mentalidade do reino nos permite viver com propósito, não como aqueles que têm suas esperanças em coisas temporais, mas como aqueles que sabem que suas vidas têm um impacto eterno. Isso não significa buscar escapismo, mas sim viver com uma visão transformadora de nossa responsabilidade no mundo. Enquanto somos cidadãos de um reino celestial, também temos uma missão clara: ser sal e luz, trazendo a transformação que Deus deseja para este mundo. O chamado para a intimidade com Deus. À medida que 2025 se aproxima, o chamado para uma intimidade profunda com Deus se intensifica. Como Enoque, que andou com Deus, Gênesis 5:24, somos convidados a uma comunhão diária com o Criador, buscando sua orientação, sabedoria e força para os tempos difíceis. Essa intimidade não é um refúgio da realidade, mas uma fonte constante de poder e discernimento para enfrentar os desafios à nossa frente. A oração se torna ainda mais crucial, pois nos conecta ao coração de Deus. Somos chamados a ser como os filhos de Issacar, que entendiam os tempos, 1 Crônicas 12:32, discernindo as realidades espirituais e intercedendo por nossa nação e pelo mundo. A oração profética torna-se uma arma de transformação e a intercessão por outros se torna parte do nosso chamado como cristãos. Nos últimos dias, muitos têm afirmado receber visões e sonhos proféticos, mensagens de Deus para esta geração. Como discernir a autenticidade dessas palavras? A Bíblia nos ensina que nos últimos tempos Deus derramaria seu Espírito sobre toda a carne. E vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Vossos velhos terão sonhos, os jovens terão visões. Joel 2:28. Esses sinais são evidências da continuidade do mover de Deus, mas também um chamado à vigilância espiritual. Nem toda mensagem que se apresenta como divina realmente vem do Senhor. Jesus nos alertou sobre falsos profetas que surgiriam, tentando enganar até os eleitos. Mateus 24:24. Como então agir diante dessas profecias? Devemos submeter cada palavra ao crivo das Escrituras, orando por discernimento e pedindo ao Espírito Santo que nos revele a verdade. Deus não é um Deus de confusão. Ele é fiel e consistente, e suas mensagens nunca contradizem sua palavra. A verdadeira visão celestial não nos conduz ao medo, mas à esperança. Ela não promove divisão, mas unidade. Não glorifica o homem, mas exalta Cristo. Aqueles que recebem sonhos e visões de Deus são chamados a um padrão elevado de vida, refletindo a santidade e o caráter do Senhor. Somos exortados a buscar enxergar além do visível, a caminhar por fé, não por vista, 2 Coríntios 5:7, reconhecendo os sinais dos tempos com olhos espirituais e corações alinhados à vontade de Deus. Neste tempo crítico, a pergunta não é apenas se as profecias são verdadeiras, mas estamos preparados para ouvir e obedecer à voz de Deus se ela nos chamar a algo inesperado?